entraram em campo. Ô Igor, tem outro jogo importante também, né? Tem Vasco e Fluminense, essa partida que vale muito para as duas equipes. Um Vasco que vem bem no campeonato com o Fábio Carille, está invicto no Campeonato Carioca. E já o Fluminense vê aí o Mano muito pressionado, né? Não faz um bom Campeonato Carioca e está bem pressionado pela torcida do Flu. Por falar em antes, né, Mili? Vamos falar sobre o clássico dos dois antes do Flamengo aqui, em relação ao Fluminense e Botafogo. Claro que cada um tem essa rivalidade aqui em determinado nível com o Flamengo, mas é importante a gente também se atentar para essa rivalidade entre Vasco e Fluminense, que coloca frente a frente nesses dois times, que curiosamente num momento adverso, né? Aquele velho clichê do jornalismo, né, de opostos. Mas nesse recorte do Campeonato Carioca, é isso que está acontecendo nesse momento. Do ponto de vista do Vasco ali, a gente, de novo, esse jogo também é mais um dos jogos, né, fora do Rio de Janeiro, um jogo que vai ser no Mané Garrincha lá em Brasília hoje, 9h30 da noite, e porque o Vasco tinha feito já um acordo com a empresa que negociou essa partida já no ano passado, não conseguiu cumprir esse acordo no Brasileirão, foi um momento ali de transição entre saída da 777, Pedrinho assumindo, e aí o Pedrinho está conseguindo, a gestão do Vasco, conseguindo pagar esse compromisso agora nesse clássico contra o Fluminense. Mas é um time que está relativamente bem nessa altura do campeonato, com a diferença que, em relação ao Fluminense, que vai fazer o seu primeiro clássico agora. Então, o primeiro clássico do Vasco na temporada, já teve um tropeço recente com Volta Redonda, né, que é curiosamente o líder do campeonato nesse momento, está empatado em pontos, mas no critério de desempate, Volta Redonda é o líder do Carioca no momento, e o Vasco precisa dar essa resposta no primeiro clássico dele do ano, para poder, dependendo das combinações aí na rodada, assumir a liderança, ficar com uma vida mais tranquila no campeonato, né? Empatou com o próprio Volta Redonda na rodada passada, a torcida ficou meio desconfiada ali com a tropa do Carille, mas, enfim, agora tem uma oportunidade de pegar um Fluminense instável, que está num momento complicado ainda nesse começo de ano, para poder se consolidar ainda nesse início de campeonato e continuar com mais tranquilidade aí. Do ponto de vista do mercado e do time, enfim, a torcida anda um pouco desconfiada. É bom que o time dê uma resposta com quem já está por aqui, porque a situação no mercado do Vasco não é tão simples assim. O time tenta algumas contratações. A tentativa mais recente, usando até um jargão aí da Batalha Naval, né? Aquele tiro na água que o Vasco deu, foi a tentativa de trazer o Bruma lá de Portugal, que estava no Braga e acabou fechando com o Benfica. Então, os co-irmãos portugueses, os patrícios portugueses aí acabaram ficando com o jogador que o Vasco queria. E agora o time precisa reagir com as forças que tem. E com detalhe é que fica a dúvida só em relação à escalação, se o Paulo Henrique vai começar jogando na lateral direita ou não, apesar de estar relacionado, já que ele saiu com um probleminha na coxa no jogo passado. Enfim, vai ser o teste final para ver se o lateral direito do Vasco já começa desde o início dessa partida importante. E do Fluminense, você mencionou, Luísa, essa pressão sobre o Mano que foi vaiado, já foi xingado aí, já recebeu algumas orientações não muito educadas da torcida para ir para lugares não muito agradáveis e agora precisa, enfim, fazer esse time engrenar também. E o Fluminense que não tem ainda, né, toda a sua composição nova de jogadores contratados, por exemplo, o Joaquim Lavega estava ontem jogando contra a seleção brasileira no Sul-Americano Sub-20. Então o Fluminense está esperando gente chegar ainda acabou de vender o Cauã Elias para o Shakhtar Donetsk, então vai depender ainda mais do poderio ofensivo do Cano. Eu acho que esse é um jogo importante aí para o Fluminense mostrar nessa tentativa de reagir, correr atrás dos pontos que precisa para reagir no campeonato e tentar ainda uma vaga na semifinal. Nada melhor do que vencer um clássico contra o Vasco, por mais que não seja aqui no Rio de Janeiro, mas lá em Brasília, que é um território onde as torcidas dos times cariocas são bem presentes. Então, tende a ser um jogo bastante interessante por conta desses componentes. E o Cauã Elias, ele viaja hoje já para fazer exames médicos e assinar contrato lá no Shakhtar, né? O Shakhtar queria muito o Cauã Elias, já vinha, né, oferecendo, já vinha fazendo contato assim para fechar o jogador. O Fluminense ainda vai segurar uma porcentagem dessa negociação e o valor total chega a 17 de euros. Então, assim, é uma venda que o Fluminense, obviamente, não gostaria de se desfazer nesse momento do jogador, mas tem a questão financeira, a necessidade, e o Shakhtar mantendo aquela tradição de vem, busca jovens jogadores brasileiros. O Kevin, melhor dizendo, que é um jogador que era do Palmeiras, foi bem 2 copinhas atrás, foi vendido, o Palmeiras vendeu, e hoje é um jogador que faz gol na Champions. Então, assim, o Shakhtar sempre
buscando, sempre cirúrgico atrás de jogadores com esse perfil do Cauã Elias. É sempre de olho no futebol brasileiro e vai certeiro, né? Que é esse jogador e busca. Ô, Mili, tem essa questão financeira que é, né, sempre relevante, ainda mais por um valor tão alto. Mas você, como é do campo dos afetos, lamenta quando sai um jovem promissor para o futebol internacional, né? Como você vê essa saída e esse momento também do Fluminense, que não consegue se reerguer, que ano passado, no fim do ano, conseguiu atingir esse objetivo, que era o mínimo de permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro, mas um trabalho que ainda não engrenou e que passa por um 2025 já complicado nesse início de ano. Você vê essa responsabilidade sendo muito na conta do Mano? Como você enxerga isso? Então, a ressaca de 2023 ainda ecoa, né? O Fluminense destapou, até pontuou bem no segundo turno do Brasileirão, mas nunca jogou muito bem, mesmo com o ano, né? O Fluminense começou a jogar mal ainda com o Diniz e não voltou a jogar bem. Conseguiu a pontuação aos trancos e barrancos. Acho que o Fluminense tem questões técnicas muito pontuais. Eu lamento a venda do Cauã Elias, mas acho que nesse momento seria pior se o Fluminense vendesse Isaac ou Riquelme, que são dois garotos de Xerém que podem fazer a função do Ganso ou do Renato Augusto, que o Fluminense não sabe quando volta. O Renato Augusto foi operado, o Ganso está com uma inflamação no coração e não sabe quando volta. O Mano está sendo muito comedido para usar esses rapazes, né? O Fluminense trouxe o Canóbio já disse, quem acompanha a carreira do Canóbio sabe que o sonho dele é recuar e jogar como um meia, então haveria essa solução. O Lima está contundido, talvez volte assim. Então o Fluminense está quase uma terra arrasada, tentando ainda montar um time, mas perdeu jogadores muito fundamentais para o departamento médico. Xerém é a solução. Se o Fluminense quer voltar a formar um time que jogue bola, a solução está em Xerém. Isaac e Riquel estão pedindo passagem. Eu não sei se o Mano fica no Fluminense se o Fluminense perder do Vasco. O Fluminense, se perder do Vasco, está fora do Carioca. E para conseguir chegar numa semifinal, tem que ganhar tudo. A situação é triste no Carioca, como foi triste o ano passado inteiro. Ela está cansada. A torcida está bem cansada de não ver, por exemplo, esses caras de Xerém serem usados. Eu vou torcer para que sejam. Fluminense que tem ambições nessa temporada, tem um Super Mundial aí pela frente. Vamos ver se o Mano chega até o Super Mundial, né? Pela pressão que tá rolando, a Mili já projeta aí que talvez até antes disso ele acaba deixando o cargo. A gente vai acompanhando. Igor, vamos me despedir de você. Agora sim, hein? Vou te liberar. Obrigada. Voltou de férias, tem que voltar trabalhando, né? Por favor. É o mínimo, é o mínimo. Pois é. Estamos aqui trabalhando à disposição do De Primeira. Quem sabe amanhã a gente volta também, algumas histórias aí para serem contadas, especialmente aqui da Seleção Brasileira e do futebol carioca. Sempre um prazer, amigos. Até a próxima. Até, sempre muito bem-vindo, querido. A gente vai para o último intervalo aqui do De Primeira e voltamos falando mais sobre Campeonato Paulista, porque tem